A violência doméstica é um problema que atinge milhares de pessoas em todo o mundo, numa grande parte das vezes de forma silenciosa. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registrou 19 mil queixas de violência durante o ano passado. As vítimas são, na sua maioria, as mulheres e em mais de metade dos casos... Como já referido, a violência doméstica é um problema universal, atinge milhares de pessoas, em grande número de vezes de forma silenciosa e disfarçada, não apresenta preferências e nem especificidade. A sua importância é relevante sob dois aspectos, sendo o primeiro o sofrimento, que causa sentimento de culpa às suas vítimas. Por segundo, pode impedir um bom desenvolvimento físico e mental da vítima. É um problema que abrange ambos os sexos, não obedece a nenhum nível social, económico, religioso ou cultural. Este problema encontra-se presente em várias partes do mundo. Como exemplo, em Portugal, entre 2008 e 2010, verificou-se o aumento de casos de violência doméstica na ordem dos 23%, o que representa mais de 5 mil agressões nestes 3 anos. Para um melhor entendimento deste fenómeno, vamos passar a explicar alguns dos conceitos relevantes para o seu entendimento. Conceito de violência. É um comportamento que causa intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa, sendo também o uso excessivo de força além do necessário ou esperado. Existe violência explícita quando há uma ruptura de normas morais ou sociais estabelecidas a esse respeito. Não é um conceito absoluto, variando entre sociedades. Como exemplo, podemos ter os rituais de iniciação, que podem ser encaradas como violentas pela sociedade ocidental, mas não pelas sociedades que o praticam. Como definições de violência, temos dois: violência doméstica e violência familiar. A violência doméstica é quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. A violência familiar é uma violência que ocorre dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural ou civil, por afinidade ou afetividade. Nos tipos de violência podemos encontrar a violência física. É o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. São comuns murros ou estaladas, agressões com diversos objetos e queimaduras por objetos ou líquidos quentes. Violência psicológica, caracterizada por rejeição, desonra, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas. A violência verbal normalmente dá simultaneamente com a violência psicológica. Alguns agressores verbais dirigem essas mesmas agressões contra outros membros da família. A violência sexual é vista como um abuso de autoridade exercido sobre determinada vítima sem o seu consentimento, como carícias indesejadas, incesto, exploração sexual, exibicionismo, pornografias infantis e violação. A violência patrimonial, quando o agressor parte utensílios pessoais, rasga roupas, destrói ou esconde documentos pessoais, profissionais ou mesmo até fotografias e objetos de valor sentimental. Por último, a negligência trata-se de forma de omitir o atendimento das necessidades básicas. Certamente no seu dia-a-dia já se deparou com vários mitos sobre a violência doméstica. Primeiro, a violência só acontece entre famílias de baixa renda e pouca instrução. Segundo, as mulheres provocam violência. Terceiro, os agressores não conseguem controlar as suas emoções. Quarto, a violência doméstica vem de problemas como álcool, drogas ou doenças mentais. Quinto, para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Todos nós temos uma ideia geral de quem são os principais alvos da violência doméstica. Em primeiro lugar, encontramos as mulheres. Por exemplo, no Brasil, em 2000, tem-se registado 4 agressões por minuto. Em 2010, já desceu para 2 agressões por minuto, sendo este um aspecto positivo. Em segundo lugar, temos as crianças e os adolescentes. A cada 8 horas, uma criança brasileira é vítima de abuso sexual. A violência mata 950 mil crianças por ano no mundo. A violência doméstica sobre as crianças aumenta o risco de abuso sexual e físico, ou seja, 40% das crianças que testemunham atos de violência doméstica também são maltratadas. Mais comumente, o agressor é o mesmo que agride a mãe.
Mães abusadas mais comumente maltratam os filhos. A violência doméstica também aumenta o risco de abuso sexual e físico, pior se a violência inicia na gravidez e é dirigida ao concepto. Os riscos não são só físicos e dependem da idade da criança, do que ela realmente vivenciou, da severidade e cronicidade da violência doméstica e da disponibilidade de adultos que a possam proteger emocionalmente. As crianças desenvolvem efeitos psicológicos negativos se testemunham violência crónica e ou severa, se são mais jovens, se a violência doméstica é frequente e se é perpetrada proximamente. Violência contra idosos. O abuso contra o idoso é agressão física, emocional ou psicológica. O abuso contra o idoso também pode tomar a forma de exploração financeira ou negligência intencional ou não do adulto que deve cuidar do idoso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o abuso ou negligência contra o idoso pode ser um ato único ou repetido. Pode ocorrer em qualquer relacionamento onde haja expectativa de confiança ou onde a pessoa está em posição de poder e de autoridade. Os tipos de abuso contra o idoso podem ser físicos, incluindo bater, golpear, dedicação imprópria e privação física, sexual, toque sexual indesejado ou ser obrigado a atos sexuais, ou emocional, incluindo insultos, intimidação, ameaças, ignorar ou isolar o idoso. Financeiro, inclui fraude, roubo, mau uso do dinheiro ou da propriedade, ou intimidar o idoso a fim de obter acesso a seus fundos ou propriedade. A violação dos direitos inclui reter informação, interferir com a correspondência ou confinar o idoso em uma instituição hospitalar. Quem são os agressores? O abuso contra idosos muitas vezes ocorre na família, perpetrado pelo cônjuge, filhos e ou netos. Porém, os agressores também podem incluir amigos, vizinhos, proprietários, cuidadores pagos e staff, ou qualquer indivíduo em posição de poder, confiança ou autoridade. Quais são os sinais? Dizer-lhe que estão sendo prejudicados, mostrar sinais de depressão ou de ansiedade, demonstrarem medo diante de certas pessoas, recluírem-se socialmente, tendo menos contacto com as pessoas com quem se relacionavam intimamente no passado, tornarem-se passivos e muito submissos, terem ferimentos físicos inexplicáveis, falta de alimento, roupas e outras necessidades, mostrarem mudanças na sua higiene ou nutrição, subitamente ficarem incapazes de cumprirem as suas obrigações financeiras ou fazerem retiradas incomuns na sua conta bancária ou de outras instituições financeiras. Sabia que entre 44% a 62% dos idosos que sofrem de abuso experimentam um nível de depressão? Até 6% deles se tornam gravemente depressivos. Conviver com abuso e negligência pode também aumentar significativamente as possibilidades de a pessoa ficar doente ou de agravar as enfermidades já existentes. O idoso que sofre abuso ou negligência tem 200% a mais de risco de morte prematura. Os efeitos sociais são: os efeitos do abuso e da negligência podem passar de geração a geração. Por exemplo, os netos que testemunham esse abuso podem entender que comportamentos negativos para com os idosos são aceitáveis e assim perpetuam o desrespeito. Porque ocorre o abuso no fim da vida? O abuso e a negligência podem também refletir falta de compreensão e de conhecimento sobre o idoso e o envelhecimento. Algumas pessoas, incorretamente, sentem que têm direito à propriedade do idoso, simplesmente porque a pessoa é velha ou porque o estão a ajudar ou ainda devido à sua posição na família. Por que é que os idosos guardam silêncio? Em muitos casos, a pessoa pode temer. O que lhe irá acontecer? A situação irá piorar? Será que será expulso da minha casa? O que acontecerá com o agressor? Será que irá para a cadeia? O que os vizinhos, a família ou a comunidade irá pensar? O que as pessoas irão dizer? Como podemos prevenir o abuso contra o idoso? O primeiro passo, e o mais importante para prevenir o abuso contra o idoso, é reconhecer que ninguém, qualquer que seja a idade, deve sofrer violência, comportamento abusivo, humilhação ou negligência. Além de promover essa atitude social, os passos positivos incluem instruir as pessoas a respeito do abuso contra o idoso,
aumentando a disponibilidade de cuidado respeitoso, de promoção de aumento de contacto social e de apoio para as famílias com idosos dependentes e encorajando o aconselhamento e o tratamento para lidar com problemas familiares e pessoais que contribuem para o abuso. No Brasil, há cerca de 93 mil idosos que internam por ano por causa de quedas, 53%, violências e agressões, 27%, e acidentes de trânsito, 20%. A violência doméstica praticada contra homens é um assunto pouco debatido no nosso país. Entretanto, estamos diante de uma dura e triste realidade, a cada dia mais e mais perceptível. Há dificuldade para se identificar essa violência. Também há resistência e até mesmo vergonha de muitos homens para admitir serem vítimas dessa espécie de violência. De facto, à semelhança do que ocorria com as mulheres, os homens tendem a esconder ou disfarçar essa situação. O homem, vítima de violência doméstica praticada pela sua companheira, em geral, apresenta pouco autoestima, vergonha e até sentimento de culpa pelo acontecimento. As consequências dessa espécie de violência são gravíssimas, podendo, inclusive, devastar uma relação face aos danos físicos e psicológicos que causa. Causas e consequências da violência doméstica. A violência doméstica é um problema muito grave. A média nacional estimada é que cada 15 segundos uma mulher é agredida por marido ou companheiro, em geral em seu lar. Uma em cada 3 mulheres no mundo é ou já foi vítima de agressão. Uma em cada 5 portuguesas declara ter sofrido algum tipo de violência por parte de um homem e para 28% destas a violência se repete. As causas deste problema são problemas conjugais, alcoolismo, traição, machismo, ciúmes dos filhos ou dos amigos, submissão, ou seja, mulheres não cumpriram atividades domésticas, drogas, possessividade, problemas financeiros, passividade, falta de instrução e baixa escolaridade. As consequências são o constrangimento, hematomas, infelicidade, ameaças, dor física e emocional, trauma, vergonha, submissão, medo, denúncia, humilhação, divórcio, traição e problemas psicológicos. O medo é muito grande. Só passava pela minha cabeça, mas nunca tive atitude. Por causa do medo. 68% das mulheres agredidas tinham muito medo de levar suas denúncias adiante. Porque a mulher denunciava, fazia o acordo, porque muitas vezes era forçada, e o homem acordava e quando chegava em casa dava outra surra. A Lei Maria da Penha possibilitou às mulheres maior segurança na denúncia, porque a Lei Maria da Penha propõe instrumentos de acolhimento mais afetivo e mais respeitoso para as mulheres que denunciam a agressão. Então as mulheres passaram a denunciar mais e com mais segurança. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, trouxe maior visibilidade para a violência contra a mulher no Poder Judiciário. Foram mais de 5 anos de luta para que nós tivéssemos uma legislação adequada. Então ela demorou um pouco, mas ela veio muito moderna, inaugurando um sistema de defesa, não propriamente da mulher, mas um sistema de defesa da família. Eu me sentia um lixo. Me sentia assim, apagada, não saía de casa, entendeu? Não cortei as minhas amizades porque ele não deixava. Era muito sofrimento demais, a gente não vivia, a gente vegetava. Aí que veio a violência física. Eu grávida do meu menino, ele me batia, me ameaçava. Você tem que sofrer muito porque ninguém vai te querer porque você é assim, você é assado. Cheguei nele, né, falei com ele que não dava mais, pra gente separar. Ele, não, separar eu te mato. E comecei a enfrentar o leão, né? A mulher, assim que ela sofre uma violência, ela deve procurar uma delegacia especializada ou uma delegacia comum. Na delegacia, ela deve levar essa ocorrência
e ali isto vai virar um processo. O ideal é que a delegacia esteja aparelhada para não só ter um delegado, mas também ter um assistente social e um psicólogo que possa atender essa mulher. Em situações mais graves, essa mulher pode até ser levada para uma casa-abrigo, para que o agressor não chegue perto de forma alguma. Também há situações em que o agressor pode ser preso em flagrante. E eles viam aquela confusão em casa, elas falavam para mim, não tem vergonha porque todo ano está grávida, mas eles não sabiam o que eu passava dentro de casa. A minha família sabia, e a família dele também. Só que a minha família não se intrometia, nem a família dele. Por quê? Porque ele ameaçava. Estou com um processo de separação, né, da lei da Maria da Penha. Se não fosse com ela, não tinha conseguido, não. Não se pode ficar calado, tem que sim se abrir, conversar e pedir ajuda, não ter medo. Por mais que eles ameaçam, que elas não tenham medo. Procura alguém especialista, entendeu? Procurar ajuda, para nunca ficar de boca fechada. A mulher tem o direito de viver sem violência. E a Lei Maria da Penha possibilitou a ela este canal de esperança, iluminou a vida das mulheres.